Já estamos de volta, Tribuna Livre ao vivo para toda a Paraíba, pela sua TV Arapuã Band de João Pessoa. Agora são 7 horas e 14 minutos. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Bom demais ter você do outro lado acompanhando aqui as informações, muita prestação de serviço, a interação pelas redes sociais e também temas importantes. E por falar em temas importantes, hoje é quinta-feira e você sabe que quando é quinta-feira é dia de consultório do Tribuna, sempre um tema relacionado à nossa saúde, um profissional de cada área aqui, para a gente poder aprender juntos aqui no programa sobre os temas importantes para a nossa vida. Então hoje, vamos ao nosso tema de hoje. Olha, a cirurgia bariátrica voltou a ser assunto após a influenciadora Thaís Carla revelar que passou pelo procedimento. Mas afinal, quando é a hora certa de considerar a realização de uma cirurgia bariátrica? Qual o momento? Quais os critérios? A gente te ajuda a entender os mitos, os riscos e os benefícios dessa intervenção, que é tratamento e não é milagre, né? Muita gente acha que não, fazer a cirurgia está resolvido, mas tem o pós. Depois, se você manter a vida que tinha, vai voltar tudo de novo, né? Eu estou recebendo aqui ao vivo o cirurgião Dr. Luiz Carício, acertei no nome. Seja bem-vindo, muito obrigado por nos atender logo cedo, doutor. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, um bom dia a todos. O que é cirurgia bariátrica? Bom, a cirurgia bariátrica nada mais é do que uma ferramenta no tratamento da obesidade, né, e das suas comorbidades, e que a cirurgia promove alterações, tanto em restrição do nosso trato gastrointestinal, como também em algumas técnicas, umas alterações na absorção dos nutrientes, e que isso vai gerar uma perda de peso e, consequentemente, um controle das comorbidades, principalmente diabetes, dislipidemia, pressão alta. Simplesmente é isso. Quais os critérios básicos para dizer você já está apto, é o momento para fazer a cirurgia bariátrica ou qualquer pessoa pode fazer? Isso, não. A gente se baseia, né? Isso vem de recomendações desde o Conselho Federal de Medicina, a própria Sociedade de Cirurgia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, e a gente se baseia principalmente pelo IMC. Sim. O que é o IMC? O Índice de Massa Corpórea. É quando a gente pega o peso desse paciente e divide pela altura ao quadrado. Isso aí a gente vai chegar num resultado numérico, né? E a gente baseia esse resultado a partir do número 30. Certo. A partir do IMC 30, a gente considera que esse paciente tem obesidade. Certo. E diversos graus. De 30 a 35 ele tem obesidade grau 1, de 35 a 40 uma obesidade grau 2 e acima de 40 a gente diz que ele tem uma obesidade grau 3, uma obesidade mórbida. Certo. Esses pacientes que têm uma obesidade grau 3, acima de 40, eles já têm indicação de cirurgia bariátrica. Entre 35 e 40, eles precisam ter pelo menos uma comorbidade associada à obesidade, ou seja, a pressão alta, a pressão alta, diabetes, a artrose, entram vários problemas de saúde e aí esse paciente teria indicação. E entre 30 e 35, agora um pouco mais recente, a gente houve uma ampliação desses critérios pelo CFM, que é algo relativamente recente, tem poucos meses isso. Mas sempre lembrando que o paciente tem que estar em acompanhamento multidisciplinar, como você mencionou no começo. Não adianta o paciente operar e não mudar os seus hábitos de vida, que ele não vai ter um bom resultado. Então, esse paciente tem que estar sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar, composta de nutricionista, psicólogo, endocrinologista, cirurgião, educador físico. Todo mundo tem que estar junto, porque é um tratamento para a vida toda. Agora, é importante essa mudança no estilo de vida, é fundamental. Eu conheço alguns casos que a pessoa fez, não cuidou e voltou a ficar gordo de novo. Inclusive, com outros problemas de saúde, porque não seguiu a regra que tem que ser seguida. Agora, uma dúvida. Existem classificações de bariátrica? Aquela que coloca um balão dentro, aquilo também é considerada cirurgia bariátrica? Tem outra que tem o corte? Como é esses níveis? Isso, na realidade a gente tem, quando a gente fala de cirurgia bariátrica, é um termo muito amplo. A gente tem técnicas que são realizadas dentro da cirurgia bariátrica. Classicamente, as mais comuns, que são mais realizadas principalmente aqui no nosso país, são duas, que é o bypass gástrico, quando a gente faz uma alteração tanto no estômago como no intestino, e tem também a gastrectomia vertical, que é conhecida como sleeve, em que a gente faz uma alteração mais ao nível do estômago, tá certo? O balão, ele não é considerado uma cirurgia bariátrica de fato,
e sim uma terapia dentro da obesidade, dentro do excesso de peso. É um procedimento muitas vezes endoscópico, a gente não faz uma cirurgia de fato para implementar o balão. Mas a mais eficiente de todas elas é essas duas que o senhor falou aí? Isso, são as mais consagradas, com certeza. São as mais procuradas hoje? Isso, são as mais, dentro do nosso país, de longe, as mais realizadas. A gente tem outras técnicas emergentes que estão surgindo e que já são realizadas também, mas essas duas são as mais preconizadas, inclusive pelo Conselho Federal de Medicina e pela nossa própria Sociedade de Cirurgia Bariátrica. Doutor, tem uma mudança de vida considerável depois de uma cirurgia dessa, né? Com certeza. A cirurgia, como qualquer procedimento, né, ela leva alterações que a gente não nasce com elas, obviamente. Então, ela leva alterações na nossa anatomia, no nosso funcionamento, alterações nutricionais. Então, é fundamental que o paciente entenda que aquilo ali é uma ferramenta para o seu tratamento. Se ele não fizer a sua parte, não fizer o acompanhamento, muito provavelmente ele não vai ter o resultado desejado, o resultado que a gente espera. Na métrica geral, nós temos uma fração considerável de pessoas que fazem e que o resultado ele é positivo porque seguiu essa cartilha que tem que ser seguida? Com certeza, né? Então, a maioria das pessoas que seguem certinho todas as recomendações, mantém um acompanhamento com a equipe multidisciplinar, logicamente essas pessoas, na maioria dos casos, vão ter resultados positivos. O senhor acredita que assim como num tempo foi o tabagismo, que muita gente fumava e achava, eu fumei durante muito tempo e depois me conscientizei de que tinha que me livrar daquilo e me livrei há mais de 10 anos, a obesidade vai também passar por esse processo, as pessoas vão a cada dia mais querer se livrar da obesidade por conta desses problemas que são causados pela obesidade. A gente tem um futuro aí também, as pessoas entrando nessa de não querer mais ser obeso, não querer mais ter aquela situação de vida que termina acarretando pressão alta, diabetes e o nível de mortes por conta disso? Sim, claro. Acredito que hoje em dia a gente já tem uma conscientização da população um pouco mais aguçada em relação a isso. A parte fitness, assim, está muito em alta, né? Então, exercícios, corridas, acho que isso está bem presente. E em relação à obesidade, acho que está cada dia o pessoal mais conscientizando que não é só o excesso de peso, é tudo aquilo que vem relacionado, né? Então, uma estigmatização social, as comorbidades, um risco de câncer aumentado. Então, tudo isso eu acho que a população entende, mas, infelizmente, a obesidade ela não é causada por um único fator. É uma doença multifatorial, muito complexa, associada a fatores genéticos, nutricionais, ambientais. Então, é muito difícil de ter esse controle, mas acho que sim, a conscientização hoje já é muito maior do que era antigamente. Fez a cirurgia bariátrica, em quanto tempo a pessoa já pode levar a vida normal? Trabalhar, desenvolver suas atividades? Em relação à dieta, né, que muitos pacientes perguntam isso, ficam preocupados, realmente tem uma fase de adaptação. O paciente nos primeiros 15 dias fica com a dieta mais líquida, isso aos poucos vai sendo progredido. Certo. E em relação à dieta, mais ou menos um mês depois da cirurgia, se não tiver nenhum problema, nenhuma intercorrência, o paciente, vamos dizer assim, já volta a comer normal, né? A dieta de consistência mais próxima com o normal. E em relação às atividades diárias, depende muito de como for o procedimento, mas, em geral, como a maioria dos procedimentos hoje é feito por via minimamente invasiva, né? Por via laparoscópica, na maioria dos casos, com 15 dias, esse paciente, dependendo da atividade que ele realiza, ele já pode estar voltando ao trabalho, sim. 2 conselhos para quem está pensando, preciso agora pensar nessa mudança de vida. 2 dicas para quem está agora nos assistindo e que esteja se conscientizando e se convencendo de que precisa resolver essa questão. Acho que, assim, entender que não é fácil, é difícil mesmo, perder peso não é fácil, principalmente quando você está nesse estágio de excesso de peso, em que não é fácil apenas se levantar aí numa esteira. E o fundamental é saber que tem toda essa equipe multidisciplinar ao seu dispor. Tem que utilizar de todos os profissionais e muito importante é não perder o acompanhamento. Vão ter períodos de melhora, períodos de piora, mas o fundamental, acho que a mensagem é manter esse acompanhamento e manter a regularidade, que isso vai trazer bons resultados. Muito obrigado, doutor, pelas dicas. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Eu aprendo, você aprende, a gente aprende junto toda quinta-feira no nosso consultório do Tributo.